Esse início de trabalho, eu sou muito grato assim de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe, cada elemento da equipe é muito importante. Cada elemento da equipe tem sempre lembrado da importância que ele tem. E a nossa vida é a pessoa que vai dando importância. Numa escala pequena, a gente vê uma criança fazendo um trabalho escolar, as dificuldades que a criança apresenta, com a importância que ela deu, com a dedicação que ela deu, aquele trabalho recebe uma irradiação diferente. Então as pessoas passam a gostar daquele trabalho. Então na nossa vida é a mesma coisa. O pai tem costume bom, a mãe tem costume bom, então aqueles filhos ficam agradáveis. O que vai dar a vida é o jeito que aqueles que são responsáveis vivificam. Nosso trabalho é igual. Nosso trabalho flui porque aqueles que são responsáveis vivificam. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Convocado. Convocado é muito importante porque a gente sabe assim que um convocado ele teria que ter uma condição especial de poder orientar aqueles que são com quem ele convive. E essa orientação está bem ligada assim de como a pessoa irradia. Então nós sabemos assim que não está a condição de povos serem convocados. É só observar assim os mais velhos, tanto do homem como da mulher, se eles apresentam uma condição de transmitir algum valor para os seus descendentes. E esses descendentes a gente vai observando assim que se encontram corrompidos, com costumes que prejudicam a saúde, com alimentos inadequados, não tendo interesse em conhecer o seu corpo. Os velhos, os espíritos humanos que já se encontram na matéria grosseira, e que teriam a condição de transmitir para os novos a maneira correta de viver, a maneira correta de ser, não está tendo esta capacidade. Então a gente observando, os jovens apresentam a mesma coisa, não têm a capacidade de desenvolverem por si. Mas nós sabemos assim, quando a gente faz um cozimento, a sujeira que apresenta naquele cozimento sobe. Então fica bem fácil assim de observar quando está fazendo um preparado para muitas pessoas. Aquele que tem esse costume de fazer esse cozimento, ele vai observando assim que à medida em que o fogo vai esquentando, então toda a sujeira vai subindo. Nós, na nossa matéria grosseira, nos encontramos nessa condição, devido ao fato assim da época em que nós nos encontramos. Então a pessoa tem que conhecer os ensinos e de saber assim que na época de Jesus ele disse assim que viria um outro que não ele. E na época que nós nos encontramos, o outro em que Jesus fazia referência já esteve. Já trouxe o livro Na Luz da Verdade e trouxe aquela condição muito importante de que cada espírito humano é que tem que fazer o esforço para manter-se desperto, conhecendo os ensinos e ter a condição de tornar-se convocado. Então, no cozimento, no movimento que já se encontra com as irradiações da luz na Terra, então toda a sujeira vem, está vindo para cima, está ficando claro todas as coisas, e nós sabemos assim, que à medida em que a sujeira vai subindo, a pureza vai ficando embaixo. Vai ficando as coisas claras, vai ficando as coisas definidas. E a sujeira, aquele que tem o conhecimento, sabe assim que vai sendo tirado para fora. E os espíritos humanos apresentam-se nesta mesma condição, através das irradiações da luz, está manifestando a sujeira. E cada espírito humano é que tem que fazer o esforço para ele perceber. Nós temos muitos relatos de crianças pequenas já saber o que quer. Então, assim, mais sério é quando a criança não quer o leite da mãe. A criança acaba de nascer e não quer o leite da mãe. E depois nós sabemos assim que a criança pequena, a mãe coloca um tipo de vestes, ela reclama. Tira aquele tipo de tecido que foi colocado, coloca outro tipo de tecido e a criança fica quietinha.
Então nós sabemos toda a época da nossa existência aquilo que nós queremos para o nosso corpo físico. Para o nosso espírito é o conhecimento do livro Na Luz da Verdade. Convocado é esta condição muito importante. Enquanto uma pessoa espera ser orientada, ela não qualificou-se para a vida. Isso é físico, isso é verdadeiro. Somente aquele que se encontra na condição de luta, e a luta é um procedimento bem interessante, porque não tem trabalho que não tenha importância. Todos os trabalhos têm muita importância. O trabalho que muitos julgam que não tem importância é aquele que executa que não tem importância. Porque nós, quando recebemos um trabalho, independente do trabalho, e aquele trabalho foi bem feito, a gente valoriza aquela pessoa. Pode ser o trabalho da limpeza, pode ser o trabalho do jardineiro, o trabalho do pintor, o trabalho daquele profissional que fez aquela função, e que nós recebemos aquela função, nós ficamos agradecidos e ficamos felizes por recebermos aquela função. Então essa é a diferença. Qualificado é aquele que faz o trabalho bem feito e não tem limite de idade, tem de como a pessoa se apresenta. Convocado é esta condição muito importante. Na vida material, a referência que nós temos de convocado é quando no ambiente de trabalho, então faz uma convocação que a pessoa tem que atender o telefone que dá a ela, independente do lugar que ela se encontra, se é dia de folga ou se é dia de trabalho, a importância da pessoa naquela função. Então ela tem um meio de comunicar-se com ela, então ela passa a ser um convocado, ela fica de prontidão. Mas na vida espiritual, a pessoa tem que desenvolver esta condição de tornar-se um convocado. E um convocado é aquele que conhece as leis do Criador e ele vive de acordo. E onde ele se encontra irradiando esta condição de ser uma pessoa que conhece os ensinos e de que apresenta-se diferente. Ele não apresenta numa condição como se ele fosse superior. Então hoje a gente pode observar em todas as nações, é aquele que tem um espírito que apresenta esta condição diferente. Não é uma condição de liderar, porque quando a pessoa acha assim que ela tem a capacidade de liderar, então ela tem que lembrar assim. O líder é aquele que apresenta uma condição de relacionar bem com aqueles que estão sob o seu comando, sem ter que pressioná-lo, é aquele que também é considerado dos seus superiores. E isso a gente sabe assim que é muito difícil. Mas na vida interna, na vida espiritual, é aquele que tem que ter a capacidade de ser um portador da verdade. Onde ele apresenta com esta condição de ser defensor da luz. E nós sabemos assim que existiram muitas pessoas anteriormente que tiveram a capacidade de serem defensoras da luz. Então não está relacionado a ter essa idade ou ter aquela função. Está relacionado de como a pessoa é com ela mesma e a maneira que ela utiliza para ficar ligada à luz. Ela pode pedir a esta condição na época em que ela se encontra e também ela pode já ter pedido esta condição numa época anterior. E nós sabemos assim que todos os enviados da luz, a vida deles sempre foram direcionadas. É só observar assim de como um ou outro que nós temos relatos trabalhou. Então o jeito que a pessoa trabalhou, o esforço que ela fez, apresenta-se como convocado. E nós também temos essa referência assim. Na nossa vida de corpo de matéria grosseira, para as funções na matéria grosseira que são de nossa responsabilidade, os empenhos, as vontades que temos de superar determinadas limitações na matéria grosseira, então nós fazemos um esforço. Mas esse esforço apresenta uma limitação anos depois, porque tem a condição física do corpo físico, mas na vida espiritual não tem limitação, porque a pessoa desenvolve maneiras melhores
para ela poder transmitir as informações, maneiras melhores de conhecer os semelhantes, para que ela possa ter esta condição muito importante. Então a vida é sempre um movimento e a pessoa tem que lembrar assim que ela não pode contentar-se com o que ela tem. Não é nas coisas materiais, é na vida interna, o conhecimento que ela adquiriu, que foi transmitido a ela, aquele conhecimento tem um grau. Quando a pessoa tem um aprofundamento, então ela amplia também aquele conhecimento, então ela vai observando assim. Essa ampliação, esse aprofundamento não tem limite na vida interior. Então o esforço que a pessoa tem que fazer assemelha-se àquela vontade como se fosse subir às alturas. Então cada pessoa tem que lembrar do esforço que ela precisa de continuar tendo a vida toda. E a vida de uma pessoa não está relacionada a um período. Nós temos que lembrarmos assim. A segurança está com o conhecimento. Então, ter o conhecimento dos ensinos vai possibilitando uma segurança na vida da pessoa. O que nós tínhamos que lembrar assim, quando todos os espíritos humanos chegam nessa terra, eles chegam com uma força. À medida em que nós vamos caminhando, que vão passando os anos, a pessoa vai usando erradamente essa força. Tem que fazer uma reflexão, que é o caso do terceiro mandamento. Então a pessoa tem que lembrar dos 6 dias anteriores, de como ela se encontra caminhando. Não é de como ela se encontrava, é o momento. Porque independente dela, na nossa vida interna, tem esta condição de ser numa espiral. Convocado é uma condição muito importante e é uma condição diferente. Cada espírito humano, na localidade em que ele se encontra, não está relacionado hoje a um povo, está relacionado ao espírito humano. Se a gente observa anteriormente, existia um procedimento de evolução de um povo, como a evolução já teve na Ásia, já esteve na Europa. Então a gente vai confirmando assim que a evolução é individual. E como a pessoa se encontra diante dos ensinos e o procedimento que ela está tendo com ela mesma. Podemos apresentarmos como se fôssemos, mas a pessoa tem que lembrar assim, que ela é. Como ela está apresentando, ela pode apresentar-se, mas quando a pessoa com quem ela está apresentando tem uma sensibilidade, então existem muitas referências de que aquilo que está falando não é verdadeiro, porque não está irradiando. E as irradiações nós sabemos que elas são verdadeiras. Quem já teve cachorro, quem tem cachorro sabe assim que o que a pessoa irradia é o que o cachorro vai sentir. Se a irradiação for uma irradiação boa, o cachorro fica nas proximidades. As irradiações não são boas, o cachorro desaparece. Então nós irradiamos, toda época nós temos que lembrarmos assim, como nós podemos continuar tendo esta capacidade de irradiar coisas boas, porque nós sabemos que aquilo que nós fazemos, nós recebemos. Então se a pessoa irradia coisa boa, então ela vai receber também as influências boas. Isso é fácil assim da gente lembrar de um ato bom que a gente fez. Aquele que recebeu o ato fica feliz. E tempos depois a gente fica feliz quando lembra daquele ato. E essa felicidade não está na pessoa ter que pensar naquele ato, ela flui de dentro. Mas essa felicidade, esse bem-estar que possibilita, a pessoa também não pode vivenciá-lo. Porque se ela vivencia, então ela gasta aquela coisa boa. Numa época seguinte, aquele estado bom pode fluir no momento em que a pessoa necessita. Então nós temos que lembrarmos assim, que nós temos que caminharmos do jeito que existe esse fogo embaixo do que está acontecendo hoje na Terra toda. Todas as coisas erradas estão vindo para cima, do jeito que existe no cozimento. Então no cozimento é assim, põe para cozer e aquilo que não é bom vai ficando para cima. E aquele que está cuidando daquele cozimento, ele vai retirando.
Então vai ficando somente as coisas puras depois. Então a movimentação da luz vai possibilitando assim que os comportamentos errados dos espíritos humanos apresentam-se. E é bom cada um lembrar assim que aquele que tem comportamento errado, ele mesmo não se aguenta. Ele mesmo tem uma maneira de entorpecer-se. Ele mesmo é expulso. Então é bem interessante assim, porque a luz não expulsa ninguém. Então aquele convocado que caiu, aquele convocado que foi expulso, o comportamento dele fez com que ele tivesse agora muitas outras responsabilidades, que ele não tem mais tempo para dedicar-se ao trabalho que ele pediu. Então a evolução é assim, ou a pessoa sobe ou ela desce, perde a referência, ela vai entorpecendo as justificativas, apresenta um entorpecimento, porque aquele que justifica, ele apresenta sempre numa condição de como se ele fosse merecedor daquilo que ele está explicando. Mas se ele não cumpriu com a responsabilidade, aqueles que precisavam da responsabilidade não necessitam mais dele. Ele que expulsou-se, porque não tem como um convocado cair se ele mantém-se estudando o livro na luz da verdade, se ele mantém-se atuante. Então a atuação é conhecendo os ensinos e procurando enquadrar-se nos ensinos. E a pessoa tem que lembrar assim que todos os ensinos têm muita importância. No caso do terceiro mandamento, a pessoa nunca vai ser pega descuidada na vida, porque ela está sempre verificando se as responsabilidades dela foram feitas de acordo, e ela está sempre verificando o jeito que ela está pensando. Que independente da pessoa, aquilo vem na sua memória, aquilo vem apresentar-se, e ela então tem que conviver com aqueles quadros. Quando fala-se que uma pessoa foi expulsa, que ela foi dispensada do trabalho, ela é que se dispensou. Aquele empregador, ele vai verificando aqueles que estão vibrando de acordo. E os que vibram de acordo, aquele empregador não substitui. Então aquele que não está vibrando de acordo, é ele que fez o esforço para sair daquela situação. Na vida espiritual é a mesma coisa. É a pessoa que sai do lugar em que ela se encontrava. Então nós temos que lembrarmos assim que a nossa responsabilidade é viver de acordo com os ensinos e de nos encontrarmos sempre atuando de acordo com a luz. E o esforço é a própria pessoa que tem que fazer, não é uma ou outra pessoa que tem que auxiliá-lo. Aquele que se encontra nessa condição de querer sempre ser auxiliado, ele não se encontra ainda na condição de tornar-se um convocado, de entrar naquela condição de professor. O professor na sala de aula, então ele está sempre relacionando com alunos que ainda não assimilou aquelas informações daquele nível que ele transmite. Quando os alunos assimilam as informações, eles passam para um nível seguinte, o professor fica e vem um outro grupo. Então o professor tem que trabalhar novamente, graduando para aquele nível. Na vida espiritual, é a própria pessoa que tem que fazer o trabalho de graduar-se. E a gente vai observando assim que muitos espíritos humanos que apresentam ter um conhecimento, mas está sempre pedindo para a luz clarear o seu caminho. Dificilmente um espírito humano se coloca na frente, em prontidão, abrindo o caminho para a luz. E a maneira é essa, tornar-se um convocado. Quando a pessoa torna-se um convocado, então é ele que abre o caminho para a luz. E a maneira de abrir é transmitindo as informações, as instruções, clareando, possibilitando que o outro arrume os seus conceitos que ele tinha. Porque através dos conceitos que cada um tem, ele então vai criando a sua própria vida. Nós temos que lembrarmos assim, que todos os conceitos que nós recebemos estão errados. Porque se tivesse um conceito correto, aquele lugar, aquele povo estaria correto, aquele povo estaria com saúde, aquela localidade estaria bonita.
Então todos os conceitos que nós temos, esses conceitos são errados. E a gente vai observando assim, que toda época, o espírito humano na matéria grosseira, ele é que fez o trabalho para todas as coisas. Para ir nos ambientes de ensino, para desenvolver o centro motor, para desenvolver as habilidades para fazer trabalhos manuais, para fazer concertos, para preparar o alimento. Ele é que teve que fazer esse trabalho. Para a vida interna, nos tornamos acomodados, não fazemos os esforços que precisam de serem feitos. Então a pessoa tem que lembrar assim, ou ela fica como todos, comum, ou ela gradua. E a graduação é tornando-se um convocado. Convocado é aquele espírito humano que prontificou em servir à luz. E nós sabemos assim que tem seres humanos que prontifica em defender outros, como por exemplo defender um rei, defender um governante, dar a vida por aquele governante, por aquele rei, e não tem nenhum benefício. Mas dar a vida para defender a palavra, então na história do ser humano sobre a terra foram poucos. Aqueles cristãos na época de Jesus, depois na época da Inquisição, aqueles cristãos que foram perseguidos. E hoje nós temos que nos tornarmos um defensor dos ensinos. É individual, é a pessoa que tem que fazer esse trabalho e ela tem que lembrar assim, que não existe essa condição de colocar para fora um defensor dos ensinos. Porque se a pessoa foi colocada para fora, ela ficou morna. E na vida é bem interessante, para a luz é preferível poucos, mas que tenham aquela dignidade e aquele esforço. Na vida material, quando a pessoa precisa de um esforço, ela faz o esforço sozinho ou com alguns que estão naquele mesmo campo de batalha. Mas na vida espiritual, aqueles espíritos humanos que prontificam, eles recebem uma força aumentada. E a gente vai confirmando assim que precisaria de muitos para realizar o trabalho daqueles espíritos humanos que prontificaram em servir à luz. Fica bem fácil assim quando se conhece um ou outro que dedicou-se na sua vida em servir à luz. Todo o esforço que ele realiza, vai verificando assim que precisaria de muitos para conseguir realizar aquilo que um só está realizando. Então a luz apresenta essa grandiosidade. E aquele que quiser servir à luz, ele tem que se prontificar, ele tem que se apresentar. Então é bem interessante, porque uma pessoa acha assim que ela tem importância com aquilo que ela faz. Não tem nenhuma significação, porque independente dela, um movimento da luz faz com que toda a sujeira venha à tona. E observando assim, nos acidentes, uma ou outra pessoa é salva. E se verifica como aquela pessoa foi salva, muitos falam assim que é um milagre, mas a luz atua desta maneira, sempre auxiliando aqueles que se encontram ao lado da luz. Quando a pessoa prontifica com os seus pensamentos, com a sua maneira, ela então vai abrindo o caminho para aqueles que têm vontade de seguir nesta mesma direção. O jeito bom, o exemplo bom e o esforço que a pessoa faz. Então essa naturalidade é individual. Cada pessoa tem que ter esta condição muito importante de ser um servo da luz, de servir de acordo com a luz. Então toda época a pessoa tem que lembrar assim, que o mérito é daquele que faz. Aquele que faz e como é feito aquilo que foi feito. Tem que lembrar assim, que aquele jardineiro, independente dele não se encontrar mais naquela localidade, aqueles que veem aquele jardim ficam felizes. Não precisa dele encontrar-se ao lado da sua obra. Então, independente de qualquer coisa, para tornar-se um convocado, todo o trabalho dele tem que ser nesta condição. E ele tem que prontificar-se em servir à luz. Porque todas as coisas são facilitadas para aquele que caminha de acordo com a luz. Isso a gente vai observando assim, através da nossa existência,
Muitos atos que a pessoa recebeu, muitos benefícios, foram através do comportamento bom que a pessoa teve, do conhecimento do livro Na Luz da Verdade e como ela se apresenta. Antes, a gente via assim que o mais velho tinha a condição de transmitir informações para os mais novos. Hoje, a gente vê tanto o homem como a mulher apresentando-se decadente e sem nenhuma capacidade de ser um exemplo. E nós vemos também os jovens hoje todos corrompidos, todos decadentes, mas independente disso, a gente sabe assim que no ferver do movimento da Terra, do reino do milênio, vai apresentando também aqueles que apresentam a qualificação. Tem essa condição muito importante que para a luz mais vale poucos fiéis do que uma quantidade que não apresenta uma qualidade. Quando existe poucos mais fiéis, a luz manifesta-se numa condição de que aqueles poucos recebem uma quantidade de energia muito superior do que se fosse algumas centenas. Então, para a luz tem essa condição muito importante, mais vale poucos fiéis do que muitos. E nós sabemos assim que em todo o trabalho se fala assim, mais vale poucos bons do que muitos mais ou menos. Então, as expressões antigas que nós recebemos têm essas referências que está sempre ligada aos ensinos que o Criador nos possibilitou para que nós tivéssemos a condição de caminhar na matéria grosseira. O esforço é a vida toda, e aquele que se esforça é ele que é beneficiado. Nós sabemos assim que quando a pessoa faz os movimentos para ela sobreviver, o seu corpo físico sempre apresenta uma condição de saúde. E aquelas pessoas que não tiveram que fazer muitos movimentos, o seu corpo físico sempre apresenta uma limitação. Então a pessoa se encontra sempre numa condição de insegura e sempre querendo uma referência para ver como ela se encontra. A vida é uma importância assim, da pessoa apresentar-se uma segurança dentro dela, ela mesma ter a condição de conhecê-la e conhecer os alimentos, para possibilitar um equilíbrio. E com esta condição, a pessoa então vai caminhando mais facilmente. Esse equilíbrio apresenta esta condição assim, da pessoa fazer o movimento que precisa de ser feito e ela mesma ser beneficiada. Aquelas irradiações que outros receberam, ficaram felizes, independente da época, a pessoa lembra daquela felicidade, então vai auxiliando no seu dia a dia. Então, estudar o livro Na Luz da Verdade, lembrando assim que convocado é aquele que atua de acordo com a luz e que para tornar-se um convocado, a própria pessoa tem que prontificar-se em viver de acordo com os ensinos e ela tem que lembrar assim, a qualificação ela é que tem que desenvolver. Então a palavra que a pessoa tem que conhecer, ela mesma é que tem que esforçar-se. Porque nós sabemos que os conceitos errados fazem com que a pessoa entre num processo de degradação. Não podemos ter conceitos errados e temos que fazer uma revisão daquilo que nós aprendemos e qual é a finalidade que tem aquilo que nós aprendemos. Não podemos nos descuidar. Quando a pessoa descuida, ela é que fica prejudicada. A evolução é esta condição muito importante que não está relacionado a ter uma evolução em família, a ter uma evolução na sociedade. É sempre lembrando assim que é individual. As conquistas que cada um tem, é a própria pessoa que tem que lembrar assim, que é dela. E ela é que tem que fazer o esforço.